dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje o Senhor quer falar conosco. O tema da palavra é pensamentos poderosos, mais um passo rumo à vitória. Hoje o Senhor quer nos dar uma palavra de vitória, uma palavra que vai impulsionar a gente a fazer mais e mais a vontade de Deus. Mas não de uma forma pesada, de uma forma alegre, de uma forma que vai trazer renovo ao nosso corpo físico. E os pensamentos poderosos que nós vamos falar hoje não vai ser uma palavra de autoajuda, mas vai ser uma palavra de ajuda do alto. Uma forma que você vai pensar de acordo com os pensamentos de Cristo e através dessa transformação do nosso entendimento, nós vamos ter a vitória. E para começar, os dois pensamentos mais poderosos de todos que nós podemos ter nesse momento. Está lá em Filipenses 4,13 e João 15,5. Eles dizem o seguinte: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. E aí, no João diz, porque sem mim nada podereis fazer. Então, se você está com Cristo, se você está perto de Cristo, você pode fazer alguma coisa? Você pode fazer todas as coisas, porque Ele te fortalece. Que nem o pastor falou, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está perto de Cristo, você vai descansar e a sua mente vai estar sendo renovada. Então, todos os textos que eu estou trazendo aqui é desse livro, Pensamentos Poderosos, da Joyce Meyer, e todos os escritos a gente vai fazer uma comparação com o que está escrito na Bíblia. Diz assim: um dos meus ditados favoritos é: para onde a mente vai, o homem segue. Acredito de todo o coração que os nossos pensamentos nos dirigem, mapeando o curso da nossa vida e nos indicando certas direções que finalmente determinarão o nosso destino. Nossos pensamentos fazem com que tenhamos determinadas atitudes e perspectivas. Então, aquilo que a gente pensa vai criar o que a gente vai fazer. Eles afetam os nossos relacionamentos, determinam quanto seremos produtivos na vida pessoal e profissional e exercem uma forte influência sobre a nossa qualidade de vida em geral. Definitivamente, precisamos entender o poder dos pensamentos. Por exemplo, se você começar a pensar em iniciar o seu próprio negócio, em obter um diploma universitário, em melhorar a sua saúde ou eliminar suas dívidas, e realmente levar isso a sério, o que significa que você concentra sua mente com firmeza nessa direção, finalmente você conseguirá fazê-lo. O que ela quis dizer com tudo isso? Tudo aquilo que a gente propõe a nossa mente a pensar, as nossas atitudes vão ser baseadas nisso. Então, se eu quero ter vitória, se eu quero ser vencedor, se eu quero obedecer, eu tenho que propor a minha mente a isso. Porque se eu não me proponho, e quando a gente fala mente, mente é coração. E se a gente então não propõe a nossa mente a obedecer, a realmente fazer aquilo, como ela diz, com firmeza nessa direção, nós não vamos fazer. Então, se nós não temos tido a firme decisão de obedecer, nós não vamos obedecer e não vamos ter vitória. E é o problema que acontece. Às vezes a gente fala, não, eu vou fazer o jejum, eu vou orar, só que a gente não se propõe firmemente a isso. E é por isso que a gente não tem vitória, porque nós não temos uma firmeza de decisão. A vitória em cada aspecto da vida começa com um pensamento. O mesmo acontece com o fracasso. Se você acha que não pode fazer ou alcançar alguma coisa, é bem provável que não consiga. A sua mente tem esse poder de influência sobre a sua vida. E é aqui que começam os pensamentos derrotistas. Eu não consigo. Eu não sou capaz. É muito difícil. Se você já começa com essa mentalidade, você já está destinado ao fracasso. Porque se você não tem a firme decisão com o poder de Cristo, não vai adiantar em nada. O mesmo acontece quando pensamos negativamente e passamos a acreditar que não podemos fazer alguma coisa. As palavras desanimadoras dos outros e os pensamentos do tipo: não sou inteligente bastante, atraente bastante, não tenho talento suficiente, não sou diligente bastante, costumam se transformar em profecias que se cumprem em nós.
Então, esses pensamentos passam a não ser apenas pensamentos, mas profecias. Profecia é algo que vai acontecer. Então, se você assume esse pensamento para você, isso vai se tornar uma parte de você. Mesmo que não seja uma verdade, isso passa a se tornar uma verdade. E por quê? Porque elas ficam impregnadas no nosso pensamento a ponto de exercerem influência sobre o nosso processo de tomada de decisão. E aí é onde entra o Provérbios 27:3, que onde a mente vai, o homem vai. Que aí no versículo diz, porque como ele pensa em seu coração, em sua mente, assim ele é. Então, quando você acredita, se você acredita naquilo, é assim que vai ser. Se você verdadeiramente acredita que você vai ser vitorioso, você vai ser. Agora, se você não acredita, o ao contrário também acontece. O lado negativo também é assumido. Em outras palavras, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Se assumirmos pensamentos provenientes de Cristo, seremos pessoas positivas e desfrutaremos de uma vida frutífera e vitórias em Cristo. Então, se você assenta os pensamentos de Deus, você vai ter vitórias. Agora, ao contrário, se assumirmos pensamentos do maligno, seremos pessoas negativas, sem alegria, e Satanás nos poderá vencer facilmente. Você quer saber por que você tem caído tanto? Porque você não tem aceitado os pensamentos de Cristo, e sim os pensamentos do maligno. Nossa mente precisa passar por um processo de renovação. E é o que a gente fala constantemente. Renovação do nosso entendimento. A fim de experimentarmos o plano de Deus para nós. Os pensamentos dele estão acima dos nossos pensamentos. Isso está escrito lá em Isaías 5, 8 e 9, que diz o seguinte. 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Que é aquele versículo que fala, muitas vezes a sabedoria de Deus é loucura para os homens. A gente vê uma situação, a gente pensa, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos. Não é loucura se você enxerga com os olhos de Cristo. 9. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Por isso que fala, né, o esconderijo do Altíssimo, ele está no alto. A sabedoria de Deus é muito maior que a nossa. E por isso que nós temos que aceitar o que ele fala. Porque muitas vezes, se a gente for tentar entender de cara o que Cristo quer da gente, a gente vai ficar perdido. Mas se a gente aceita aquilo que ele quer para nós, durante o processo de transformação do entendimento, durante a renovação, nós vamos entendendo os propósitos. Mas muitas vezes a gente precisa primeiro aceitar o que Deus quer falar conosco, para depois vir o entendimento. Então, para andar com Ele e experimentar seu bom plano para a nossa vida, precisamos aprender a pensar como Ele pensa. Em Romanos 12:2, que diz o seguinte: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí termina dizendo assim: é impossível mudarmos a nossa vida até que mudemos os nossos pensamentos. E, irmãos, isso é uma coisa que eu vivi muito, principalmente no final do ano passado e no começo desse ano. Porque eu tinha muito isso de vitória mente derrotista. Não, que eu não vou conseguir, não, que é muito difícil, é muita coisa para mim. E aí, quando eu comecei a entender isso, o poder da mente, como que a mente de Cristo é colocada na minha para que eu possa ter vitória, eu comecei a ter vitória. No meu caso, é a faculdade, que para mim é muito difícil, tem muita matéria, é muita coisa, e eu me sentia muito derrotada frente a essa situação. Mas quando eu passei a fazer uso da força de Cristo, eu me tornei vitoriosa. E Deus usou isso não só na minha vida, mas também de uma amiga minha. Ela é uma menina espírita, e ela tinha muita dificuldade, porque ela também tem muito uma mente derrotista. Porque ela nunca foi uma pessoa muito influenciada
muito estimulada para que ela pudesse ter vitória. E aí, quando eu comecei a conversar essas coisas com ela, eu falava, amiga, pede para Deus. Mas você tem que pedir acreditando de verdade. Porque quando você pede acreditando, as coisas acontecem. E no início ela até pedia, mas ela não acreditava. E aí eu fui fazendo um trabalho com ela de falar, amiga, você pode, você consegue, em Deus você tem esse poder. Até que um dia a gente foi fazer uma prova de anatomia, e as provas de anatomia geralmente são muito difíceis, porque você tem que identificar qual é a parte do cadáver mesmo, na peça. E aí ela não ia bem nessa prova. Aí ela estava num cantinho, separada assim, ela estava tentando estudar. Aí antes de eu entrar para fazer a minha prova, eu cheguei nela e falei, amiga, olha, eu sei que Deus já te deu a vitória. E se você acreditar e pedir para Ele acreditando, se você assumir o pensamento de vitória, você vai ser vitoriosa. E o que aconteceu foi que depois que ela saiu da prova, ela nunca tinha tirado tipo acima de 7. E nesse dia ela tirou 8,5. Que para uma prova, gente, desse tipo de prova é muito difícil. E assim, a gente fica maravilhada com as coisas que Deus faz. E ela também, a partir desse dia, ela começou a acreditar nas coisas que eu falava. Ela começou a acreditar nas coisas que eu falava. E aí ela começou a entender mais de Deus, ela começou a me perguntar mais. Inclusive, quando eu entreguei o grande conflito, ela leu metade do livro só nas férias. Para vocês verem que isso não é uma coisa boa, não é uma coisa fraca. Mas se vocês acreditarem, pode ter uma verdadeira transformação. A batalha na nossa mente continuará até que a nossa vida terrena seja concluída. Nunca nos tornaremos tão espirituais a ponto de que o inimigo decidir parar de nos assediar. O que essa frase quer dizer? Que, independente do grau de espiritualidade que você esteja, altíssimo, pode ser alto que for, Satanás vai continuar a tentar. E aí que está o problema, porque quanto mais alto, mais próximo você estiver de Cristo, maior vai ser a tentação que ele vai subir para cima de você. O maior exemplo disso é Jesus. Jesus, quando veio à Terra, Satanás não tentou ele 3 vezes, oferecendo poder, oferecendo dinheiro, oferecendo a terra. Isso porque ele era Jesus, ele estava pertíssimo de Deus. E Satanás sabia que por estar tão próximo de Deus, a tentação deveria ser mais intensa. E é isso que acontece nas nossas vidas. Quanto mais perto de Deus nós estamos, com mais força Satanás vem atrás de nós. Só que se estivermos perto de Cristo, assim como Jesus estava, nós não vamos cair nessa tentação. Mas podemos nos tornar cada vez mais fortes contra Ele, à medida que crescemos em nosso relacionamento com Deus e no entendimento da Sua palavra. Podemos aprender a viver em medidas maiores de poder e autoridade sobre o inimigo, o que resultará em maiores habilidades para desfrutar nossa vida, receber a bênção de Deus e cumprir os planos que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Vocês estão dispostos a receber esse poder? A palavra-chave aqui é escolher. As atitudes não acontecem simplesmente. Elas são produto das nossas escolhas. Não é falar, eu quero. É falar, eu escolho e eu vou fazer. Com o tempo, os padrões de pensamento estabelecidos em nossa mente podem nos colocar no piloto automático, o que significa que quando certos tipos de situações ocorrem, somos pré-programados para pensar neles de determinadas maneiras. Ou seja, às vezes a gente está tão acostumado numa situação que quando vem o pensamento a gente nem luta, a gente nem está vigiando, a gente só aceita e fala, não, é isso, realmente, e segue. Só que o que Deus quer falar conosco é para a gente tirar do piloto automático. Porque o que ele sempre fala, vigiai e orai para que não caiais em tentação. E o que ele quer que nós entendamos é, quando vier os pensamentos negativos, a nossa mente tem que estar acostumada a transformá-los em positivos. Porque aí o piloto automático vai ser Cristo, não vai ser automático, vai ser Cristo pilotando a nossa mente. E aí a nossa mente vai ser renovada e a forma de pensar vai ser diferente. Precisamos interromper essa função de piloto automático e aprender a impedir que a nossa mente siga na direção que ela seguiu por anos. Que é a questão dos hábitos. A gente está tão acostumado a fazer determinadas coisas que a gente nem pensa mais naquilo.
caso essa direção não esteja produzindo boas coisas em nossa vida. Então, a gente está tão acostumado que a gente aceita. E é isso que Deus quer mudar. Ele quer que a gente vigie para que esse piloto automático seja Cristo o piloto da nossa mente e a gente possa pensar em coisas do alto. E aí, ficou um pouco claro ali, mas tem 3 regras para mudança de atitude que são muito importantes a gente seguir. A primeira delas é: mantenha a atitude correta quando as coisas estiverem difíceis. Irmãos, isso é uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Porque a gente vê a dificuldade e a gente aceita a derrota. Muitas vezes a gente nem luta, a gente fala, não vou conseguir. E deixa. E o que Deus quer que nós façamos? Mantenha a atitude correta quando as coisas estiverem difíceis. Porque Deus está do seu lado para te dar a vitória. E entenda que os tempos de dificuldade não duram para sempre. Aquilo é momentâneo. E permaneça em contato com a torre de controle que é Cristo. Porque se Ele estiver no centro da sua vida, talvez aquela situação que fosse tão difícil aos seus olhos passe a ser muito banal. Uma das músicas que a gente vai cantar é Dançarei para a Sua Glória. Então você vai estar passando por uns momentos que anteriormente seriam os mais difíceis da sua vida. Mas você está tão centrado com a mente de Cristo que aquilo não é nada demais para você. Você vai estar se alegrando na presença de Cristo. Você vai estar se regozijando. Ajustar a sua mente é provavelmente uma das melhores e mais benéficas ações que você pode aprender. Ajustar a sua mente significa decidir-se firmemente. O concreto molhado pode ser removido com facilidade e é muito flexível antes de secar ou de se ajustar. Mas, depois que se fixa e seca, ficará ali para sempre. Não poderá ser facilmente moldado ou transformado. O mesmo princípio se aplica a ajustar a nossa mente. Ele saiu errado, mas era ajustar a nossa mente. Como assim? Quando o concreto está molhado, a gente até tem muito vídeo na internet, né? De pessoa que pisa no concreto molhado, faz uma bagunça porque ele não está rígido o suficiente. Depois que ele seca, independente de se vier, tem que ficar aquela britadeira para quebrar, de tão duro que fica. E é assim que tem que ser os nossos pensamentos. Quando nós acreditamos no que Cristo fala, os pensamentos de Cristo têm que ficar concretos. Mas o problema que acontece muito conosco é que, em vez dos pensamentos de Cristo virarem concreto, os pensamentos do mundo, os pensamentos de Satanás viram concreto nas nossas mentes. E o que ele quer falar conosco? Não deixe esses pensamentos virarem concretos. Quando você vê que Satanás já está tentando, já está querendo te mandar uma cilada, não deixe isso virar concreto. Por exemplo, na minha vida eu tenho muita dificuldade de fazer academia e o exercício físico, que nós sabemos que é um dos 7 remédios naturais. 8. Um dos 8 remédios naturais. Quando eu aceito que não, eu tenho preguiça, que eu não quero fazer, isso é o pensamento que Satanás coloca na minha mente, e aí quando eu de fato não faço o exercício por ter aceitado esse pensamento, ele virou concreto. Agora, se esse pensamento, ao invés de eu aceitar, eu falar, não, como assim? Se Deus me deu a capacidade de eu fazer exercício, eu tenho força no meu corpo, Ele tem me dado a disposição, eu vou e faço. E aí esse pensamento, ele não vira concreto na minha mente. E aí vocês podem refletir, cada um de vocês, qual pensamento vocês têm deixado virar concreto? Qual você não tem deixado Deus trabalhar na sua vida para que Ele não endureça? Onde você não tem tido vitória por isso? Ajustar a sua mente é determinar com decisão em que mais vai pensar, em que você acredita e o que você fará ou não fará, ajustá-la de tal maneira que você não pode ser facilmente removido ou persuadido do contrário. Um outro exemplo que é o momento que a igreja está vivendo, o jejum. Se você está falando, não, é muito difícil, faz isso não, e você decide não fazer, ou não entregar aquelas coisas que Deus está pedindo, esse pensamento virou concreto. Agora, se você aceita o que Deus está te falando, você entrega o que Ele te pede, esse pensamento não virou concreto. E a mente de Cristo está sendo a sua mente. Uma vez que você tenha ajustado a sua mente de acordo com a verdade dos princípios de Deus para uma boa vida, você precisa mantê-la ajustada
e não permitir que as forças externas venham remodelar o seu pensamento. E não é só uma vez que você tem que tomar essa decisão. Não é só uma vez que esse pensamento não pode virar concreto. Mas é um constante trabalho de Cristo nas nossas vidas, para que todas as vezes que esses pensamentos do maligno venham, a gente possa lutar contra eles. Então não é só uma vez, é um constante trabalho. Ajustar a sua mente não significa ter uma mente estreita ou ser teimoso. Devemos sempre estar aberto ao aprendizado, ao crescimento e às mudanças. Mas precisamos resistir constantemente à tentação de conformar os nossos pensamentos ao mundo e suas ideias. Manter o pensamento nas coisas do alto significa ser firme na sua decisão de concordar com o modo de vida de Deus, independente de quem possa tentar convencê-lo de que você está errado. E aqui entram os pensamentos deliberados. O que é deliberar? Quando o júri, que são aquelas pessoas que estão diante do juiz, vão deliberar, eles vão estar escolhendo se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Se a pessoa que está sendo julgada é culpada ou se ela é inocente. Então, deliberar seria essa escolha que nós temos que fazer. Então, pensamentos deliberados é você escolher se aquilo você deve pensar ou não. Não temos de meditar em tudo que surge na nossa mente. Podemos escolher em que queremos pensar. Então, não é tudo que vem na nossa mente que a gente pode aceitar e seguir com aquilo. Podemos escolher pensamentos que aumentam o poder e não pensamentos que esgotem o poder. Porque muitas vezes a gente... Ansiedade é um exemplo muito claro. Quando Satanás manda um pensamento de ansiedade, a gente começa a acelerar, começa a pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo, às vezes nem consegue fazer o que precisa fazer naquele momento. Isso é um pensamento que esgota o poder e não que aumenta o poder de Cristo. Porque se a gente já acreditasse no que Deus está falando, a gente nem precisava ficar ansioso. A gente nem precisava ficar esgotando as nossas energias com algo que nem aconteceu. Então, isso que ela está falando, escolham pensamentos deliberados. Podemos deliberar sobre o que se passa na nossa mente. Aqui, eu cortei porque senão ia ficar muito grande, mas ela falou que quando ela tomou essa decisão de ser firme nos pensamentos de Cristo, muitas pessoas começaram a zombar da cara dela, até pessoas próximas dela, não como uma forma de ser mal para ela, mas uma forma de não acreditar, achar que aquilo era bobeira. E aí ela falou assim: e tive de ser firme em minha decisão de ter pensamentos corretos para ver resultados corretos em minha vida. Vamos abrir lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Está na página 1378. Filipenses 2, 12 e 13. Amém? Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe, opere sua própria salvação com temor e tremor. Essa palavra é a palavra-chave. Trabalhe na sua salvação. Trabalhe na sua mente. Porque não é um processo que vai acontecer do nada. Você tem que trabalhar, você tem que lapidar com a ajuda de Cristo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então é algo que você tem que trabalhar junto a Cristo para que aquilo de fato se efetue na sua vida. Abraão estava plenamente convencido com relação à promessa de Deus. A promessa de Deus, ele não duvidou nem foi incrédulo. Perdão, irmãos, que aqui também saiu errado. Abraão foi uma pessoa que Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela. E ele não duvidou do que Deus iria fazer na vida dele. Abraão estava, ela fala aqui, ó, plenamente convencido. E aí, em Romanos, que vai falar exatamente isso, diz o seguinte: Romanos 4, 20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória.
E estando certíssimo, ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. A igreja, nós estamos sendo certíssimos sobre a palavra que Deus está dizendo para nós. Estamos nós certíssimos da promessa dele para a nossa vida e que ele também, se ele prometeu, ele também é poderoso para fazer. Amém? Se você preparar a sua mente com antecedência, quando a tentação vier, você estará em boa forma para dizer não a ela. Não espere para ver como você se sente quando a tentação surgir. Então, assim, quando a tentação chegar, eu me viro. Não é assim. Esteja pronto antes para que a sua mente esteja preparada. Jesus disse aos seus discípulos para orarem a fim de não caírem em tentação. Lucas 22, 46. E ele disse-lhes, porque estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E o jejum também é uma das formas de nós estarmos mais próximos de Cristo e mais vigilantes para que a gente não caia. E agora, para terminar, a sua mente pode ser um depósito de lixo, um depósito de pensamentos do maligno, mas ela também pode ser uma arca do tesouro. Mas só você tem a capacidade de escolher em Cristo o que ela será. Escolhe coisa, irmãos, a bênção ou a maldição. Os pensamentos de vitória que Cristo te dá ou os pensamentos do maligno. E agora a gente vai se levantar para cantar uma música que fala que a gente vai confiar em Deus. A música diz o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que a igreja se levante com todo o ânimo e cante declarando: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele já me deu a vitória. Desde o princípio, Deus já te deu a vitória. Assuma os pensamentos positivos que Deus te dá. Assuma os pensamentos de vitória e seja verdadeiramente vitorioso em Cristo. Amém?